Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Silva e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para um episódio importantíssimo para a sociedade brasileira. Estou aqui lá de Clara, vai dar suas apresentações. Qual é o nome dela? Daniel Azevedo. Oi, gente. Meu nome é Clara e estamos aqui em mais um podcast tão importante hoje. E temos convidados muito especiais e eu vou deixar que eles se apresentem. Olá, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Alba, professora de História e de Filosofia, projeto de vida aqui do Auxiliadora. E fui convidada, né, para a gente discutir um tema de fato muito importante, bem polêmico também, né? E vamos lá. Meu nome é Lúcio Renato, sou professor de História aqui do Auxiliadora, trabalho como professor há 26 anos, enfim. Estou aqui ansioso para começar a conversar com vocês. Eu gosto que o Lúcio também perto do microfone, aí ele tem uma voz bem encorpada, né? Aí deve ter ficado uma coisa assim Bem sonora. Aí vai vir a pessoa aqui, né, com uma voz de criança, de menino na puberdade, mas enfim. Ele só quer ser criança. Hoje... Ele quer se apagar de novinho, mas não é não. Hoje estou aqui na função de convidado, isso aí é bem legal. E meu nome é Pedro, tá? Pedro Almeida, sou professor de Geografia. E hoje a gente está aqui para discutir sobre uma coisa que de fato é para discutir. Né? Porque quando ele disser o tema, é importante que vocês entendam. Esse tema se discute sim, né? E a gente vai mostrar que de fato é para ser discutido. Discute muito. O tema da gente para o podcast de hoje é populismo na política. Pronto, então Alba e Lúcio, acho que a gente vai começar bem tranquilamente. Eu queria que vocês explicassem para as pessoas que estão vendo em casa e até para a gente mesmo o que é o populismo e como ele funciona no aspecto político. Pode começar, se você quiser. Certo. Olha, primeiramente, o populismo tem uma conotação pejorativa. Nas disputas políticas, tanto pelo viés da esquerda quanto pelo viés da direita, tem uma conotação pejorativa. Para a direita, então, o que é o populismo? É essa questão da participação popular como se fosse manipulada por um líder carismático, um líder demagógico, paternalista. Então, é uma visão de que o povo não deveria ser manipulado por esse líder. Já pelo viés da esquerda também, é uma conotação pejorativa. É como se o povo, então, também manipulado por um líder carismático, ele não fosse consciente da sua luta, das suas batalhas diárias. Então esse povo manipulado, ele não alcançaria aquele estágio ainda da consciência de classe. Academicamente é um termo assim, que vem sendo muito criticado nos últimos anos, né? É um termo assim que até você vê pelos órgãos de imprensa, cola em todo mundo, né? Acaba sendo um... E academicamente, então, por essa imprecisão, ele está sendo muito discutido, até porque, por exemplo, aí falando um pouquinho de repertório, né? Autores como Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, são grandes historiadores, principalmente nesse período da ditadura militar aqui no Brasil, eles cada vez mais observam que esse termo populismo acaba até criando uma visão subalterna sobre os trabalhadores. É como se os trabalhadores fossem só massa de manobra de um Getúlio Vargas, na Argentina de um Perón, no México. Né? Exato. Que na verdade até assim, prefere-se falar hoje em dia muito em trabalhismo, né? Ao invés de populismo. Então é um termo academicamente muito complicado, muito criticado nos últimos anos pela academia e politicamente, como eu falei, ele é muito impreciso, ele acaba colando em todo mundo que muitas vezes assim, numa perspectiva até seja conservadora, seja de esquerda, né? Você então usa para atacar a pessoa, aquele político que você discorda. Eu vou trazer a pergunta para a Alba sobre o termo populismo, como que se concretiza e se concretiza, né? Pois é. Bom, pegando uma série de colocações aqui de Lúcio, né? Aí eu vou apenas acrescentar que, de forma acadêmica, a gente tem hoje um tema muito centralizado, de fato, né? A gente tem muitos filósofos, aí eu vou pegar a minha área também um pouquinho, né? E que, assim, tem falado muito, tem se discutido muito, porque não existe uma definição. Você não tem um conceito hoje do que é populismo, né? Você tem a discussão e análise de práticas. E como o Lúcio colocou, o populismo agora ele virou uma forma
de um olhar pejorativo. Então, é demagogo, é irracional, é autoritário, né? É inconsequente, é clientelista e por aí vai, né? E lógico que todo termo, né, não nasce do nada, né? Você tem que ter todo um contexto. Agora, o que a gente entende? Que o populismo, não existe um populismo. Existem várias formas de populismo. Porque você tem que analisar o contexto em cada situação, né? Quando a gente fala do populismo, quando vem a ideia de populismo, o que se estuda? O período, aqui no Brasil principalmente, da República Populista, né? Quando você vem falar aí de populismo, ele vai começar a ter uma ênfase, uma análise mais precisa a partir desse processo. Tanto que em 1967 teve um congresso para discutir o que era populismo. Em Londres. O que era populismo em Londres? E saíram do Congresso sem uma definição, né? E aí eu tenho um filósofo argentino que chama Ernesto Laclau, que ele, de tanto analisar o que é o populismo, ele chegou à conclusão de que é um termo significante vazio. Tanto é que a gente nem chama mais de República Populista. Vocês foram apresentados. Ou é a Quarta República, ou é o período da experiência democrática. Exatamente. Porque foi um período assim muito rico, um período em que você tinha partidos nacionais, como o PSD, o PTB, a UDN. PCB. E era um movimento assim, havia um movimento de organização da sociedade civil, com reivindicação de direitos. Os artistas, os camponeses, vamos lembrar sempre das ligas camponesas nascendo em Vitória e Santo Antão, no Engenho Galileia, né, aqui em Pernambuco. Você tinha os estudantes, então você tinha um movimento por reivindicação de direitos operários também, enfim, e isso sendo taxado como populismo, essas massas como massa de manobra, acaba, né, até menosprezando essa experiência democrática, que se não tivesse sido interrompida em 64, a gente poderia ter um outro país. Exatamente. Imagina se a gente tivesse feito as reformas de base, que até hoje são urgentes. Esse país não fez ainda uma reforma agrária. Não. Até hoje, os países desenvolvidos fizeram, gente. A gente não está falando aqui de país socialista comunista. Países capitalistas já fizeram o seu processo de distribuição de terra. A própria União Europeia fez a reforma agrária, né? Quando cria o Pacto Agrícola Comum, eles promovem a reforma agrária porque muitos espaços lá não tem um sistema de produção tão ativo. Então precisava criar organizações. Já a gente aqui, que tem espaços de atividade perfeitos, a gente não promove. Tanto é que teve um podcast que a gente fez, que foi com a menina do MTST, que ela falava sobre o movimento... Nossa maior audiência é ela, gente. E aí ela falando sobre a reforma agrária, só que ela pegando a perspectiva, ó, vocês só conhecem a parte do MST. Mas e a reforma urbana? Como é que a gente identifica esses espaços de moradia? Não é? E aí a gente começa a discutir um pouquinho sobre essa relação, mas só para poder deixar eu vim falar, principalmente o Daniel, porque ele com certeza deve ter sonhado com o dia que ele ia estar falando sobre essas coisas. É muito engraçado como o populismo do século XX ele é tratado de uma forma, não é? No início do século XXI se usa a palavra populista para poder diminuir a candidatura política e com o passar dos anos, essa nomenclatura populista, como estava nas duas esferas com um vigor muito maior, passou a ser dado como algo a ser dito normal, né? Ou seja, se o jornalismo, por exemplo, quando vocês pegaram aquele jornalismo da década de 90, eu peguei aquele jornalismo dos anos 2000 que tratava o populismo como algo ruim, que, por exemplo, queria destratar determinados governos e chamava ele de populista. Exato. Hoje, era uma ofensa. Hoje se usa o populismo para qualquer esfera. E aí como é que esse público... Para fazer não teve simetria reformas, com diversas formas de governo, diversas atitudes de governo. Né? Inclusive, só um ganchinho aí para passar para Daniel. Existe um livro novo que eu achei magnífico, muito bom, que foi lançado agora em 2022, de dois cientistas políticos, Miguel Lago e Thomas Zygmunt. O tema é bem interessante. Do que falamos quando falamos de populismo? Né? Do que se trata de fato, né? Aí ele pega exatamente o que Ernesto Laclau colocou desse significante vazio, e eles dizem assim, difícil, é complexo esse tema. Agora, o livro dele começa com uma propaganda em Minas Gerais, um outdoor dizendo nem Bolsonaro nem Lula, né?
comparando, fazendo uma simetria dos dois em termos populistas. Então ele faz uma narração, uma narrativa toda voltada para que as pessoas entendessem que pode até existir graus de populismo em ambos os governos. Por exemplo, já que ele cita muito os dois, né? Ele cita desde o período democrático, né, de 46 até agora, mas você não pode simplesmente criar uma simetria, igualar as duas formas como se fosse única. E interessante que aí ele coloca exatamente a questão dos opositores que usam de forma pejorativa, de forma ofensiva, né? E diz, esse aqui é igual a esse. Ele usa inclusive o silogismo, né, de Aristóteles. É muito interessante que ele usa umas frases bem legais lá, fazendo a comparação com esses dois, esse governo atual e o governo anterior. E assim, é muito importante que a gente discuta isso, porque eu particularmente não consigo enxergar no sistema capitalista que a gente vive que não existe a política populista. Até porque é a base do capitalismo, é a atração popular para que essa população ela sempre vivencie os espaços achando que tem de fato liberalismo. Eu estava vendo um vídeo um dia desse, rapaz, que era falando sobre a ideia do liberalismo, e aí pronto, é uma parte que o nosso amigo aqui... Mas o objetivo de vocês falarem tudo. O objetivo de vocês também aqui é isso. Que eu achei muito massa, porque foi um vídeo que tratava o liberalismo assim, de uma forma muito legal. Ele perguntava pro cara, né, e era até naquele podcast lá, acho que era o Podpah, que é um carinha lá que apresenta, e aí ele se coloca como empresário, e aí o cara faz, você é empresário, mas se você parar de produzir agora, você continua ganhando? E aí ele não. Mas se o liberalismo coloca você como livre, porque tudo que você faz dentro dessa sua empresa é vinculado a uma outra empresa, que é o YouTube. Sim. Então significa dizer que você está dentro de um liberalismo que não te pregou a liberdade. Então o liberalismo que a gente vive é um amarrado andando na Revolução Industrial, na qual a gente não abandonou ainda aquelas etapas de que a burguesia continua como um dominante, né, do meio de produção, só que ela cria uma ideia de que você está livre. É ilusão. E aí a nossa política, né, ela vai se remontar em cima desses aspectos. Né? E aí outra discussão que a gente tem é, por exemplo, quando a gente compara essa democracia brasileira que é muito falha, né, simplesmente porque ela é bebê, né? Ela sei o que é uma adolescente, então ela não sabe nem onde é que ela está entrando. Quando a gente compara, por exemplo, com outros aspectos políticos, como por exemplo o americano, que muita gente discute, por exemplo, sobre por que aqui o voto é obrigatório e nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Mas também tem 200 anos de democracia, independente de como ela é. Mas são 200 anos. É uma democracia para todos? A partir dos anos 70, 60? Sim, né? Todo mundo vota. Mas é uma democracia há 200 anos, então a população discute sobre democracia. Aqui a gente discute sobre democracia desde que ano? Mas, por exemplo, nos anos 50 se discutia sobre democracia, mesmo que existisse? Não, se discutia. Agora sim, veja, nos anos 30, por exemplo, Vargas, que vocês sabem foi a figura dominante desse período, 15 anos no poder, ele simplesmente tinha um discurso que desfazia da democracia. Ele dizia que a democracia, na verdade, dividia a nação, enfraquecia a nação. Por isso que o golpe do Estado Novo, por isso que aqueles 8 anos sem Congresso, decreto-lei, aquela Constituição arbitrária. Amado, até porque tinha a máquina da propaganda da época, né? O rádio, que era o grande meio de comunicação, ele diariamente falava com o povo. E ele se aproximou do povo, ele se aproximou de alguma forma, né, do povo. E é interessante que nesse período que ele está citando aí, de 30, você tinha de percentual de eleitores 5%. Que votava. Que o analfabeto não podia votar. E era um país analfabeto. É muito ótimo que a gente tá estudando isso na aula de Lúcio. E aí a gente tá... Eu tô aqui na minha cabeça. Lúcio falou isso na aula passada. Não, e veja, é muito importante destacar isso. Aí esse trabalhador, então, é sempre visto então como manipulado, como massa manobra. Quer dizer que ele não é sujeito, ele não age com interesses. Será que também não havia um interesse por causa da questão da legislação trabalhista também de apoiar Vargas? Será que também não houve aqueles que enxergaram em Vargas realmente um protetor
né? E ao mesmo tempo também não tinha um movimento de resistência que ficou muitas vezes invisibilizado na historiografia. Claro que tinha. Então, assim, a grande discussão, essa grande crítica ao populismo é porque parece que quando o povo se mobiliza, ele sempre se mobiliza porque é manobrado, porque é um mamulengo. Quando o empresário, eu gostei quando ele falou do empresário, quando o empresário se mobiliza para apoiar seu candidato, não, aí ele é consciente, né? Aí o pessoal fica reclamando do Bolsa Família, só vota pelo estômago, o nordestino só vota pelo estômago. Quando o empresário então investe bilhões para eleger um candidato, então ele não é manipulado, ele não é, né? Peraí, né? Ele só apoia, né? É sempre essa visão que o povo é ignorante e tem os iluminados, aqueles que são, né, bem informados, né? Por isso que durante muito tempo no Brasil, vocês sabem que tinha prisão especial para quem tinha diploma. Tem maior exemplo de elitismo do que esse? Exatamente. Que até para ser preso. Por exemplo, quando eu tinha espaços que eu dava aula, espaços, enfim, de cursos públicos assim, que uma das coisas que eu mais tratava com os meninos era quando eu queria perturbar com eles, né? Assim, ó. Sempre, né? Se forma. Porque até pra ser preso é uma garantia. Sabe, tipo, quando eu vi um pirracinho numa avacalhação muito grande, aí. Tu não quer avacalhar? Se forma, pô. Ele continua avacalhando e tem uma cela privativa, pô. Não fica, porque se tornava um senso de chacota, porque era a demonstração de que, poxa, dentro de um país em que você não tem uma reforma da educação, então você não tem uma quantidade de pessoas letradas, as letradas se dão bem em cima de um desletrado. Que é, inclusive, uma discussão que eu trago para vocês. Já que hoje vocês estão no papel de perguntar, mas eu vou perguntar para vocês. Hoje eles estão caladinhos. Como é que vocês... É que é ótimo, a gente tá ouvindo tudo. Como é que vocês encaram a relação dessa política populista atual dentro do universo de vocês? Porque, por exemplo, Alba e Lúcio vêm de uma geração em que a militância era viva. A minha geração é uma militância em processo de falência. A geração de vocês é uma militância falida. Como é que vocês encaram esse processo de análise, né, da política em si? Porque, por exemplo, se defendam. Qual é o espaço político de vocês? Por exemplo, se a gente tinha a rádio ou a televisão, hoje vocês têm a internet. E teve um aluno até que me colocou, me contestou, porque eu disse exatamente isso. Essa geração de vocês é uma geração apagada, é uma geração apática. Discordo. Aí usou as redes sociais. Mas acontece que as redes sociais estão sendo usadas para o protagonismo pessoal. Que não é para o protagonismo da militância que faliu. Bichinho. Eu estava aqui me falando há um tempo que, por exemplo, o movimento, essa ditação populista surgiu no século XIX, né, lá na Rússia e nos Estados Unidos, que teve até dois movimentos de esquerda, extrema esquerda, né? E aí esse movimento veio para o Brasil com a extrema-direita, que surgiu inicialmente por Plínio Salgado, ali na época de Getúlio Vargas, que era a ação integralista. Que depois de um tempo, quando acaba a Segunda Guerra, que o fascismo italiano cai, se torna Frente Populista, chamado por ele, né? E aí depois ali tem a relação de Adhemar de Barros, que ele ganhou a esquerda, ele ganhou as primeiras eleições dele, se dando por esquerda, por comunistas. E depois eles têm aquela vertente dele, a troca de personificação dele, né? E aí tinha as eleições de 50, né? Que aí foi na época de Dutra, e tem aquela correlação dos dois. E aí a relação de Adhemar de Barros era com Getúlio Vargas, porque tinha muito medo deles se juntarem, porque eram duas relações populistas fortes. E aí quando tem a junção, Dutra, ele forma uma reunião, é a reunião de Petróleos, eu acho, que é com o objetivo de tentar queimar a figura deles dois. E aí tem as eleições mineiras ali e Adhemar de Barros descobre que Dutra está tentando sabotar ele. E ele, como... No caso é paulista, não? Ele era de São Paulo. Ele era de São Paulo, mas... Ele foi o fundador da Rede Bandeirantes. Aí, é justamente isso. Aí ele, sendo que ele tem eleições mineiras, né? E ele estava participando ali naquele momento. E aí, quando tem a participação dele, acontece alguma coisa que ele descobre que Dutra está tentando sabotar. E aí ele forma um plano para mudar isso também. E aí Dutra começa a chamar ele de populista. Aí já entra o termo populista. O que é o termo populista? Porque naquela época o termo populista era gerado como ofensa. Então Dutra começa a falar nos jornais populista. Mas Dutra não sabia o que era o termo populista. Ele só usava isso como forma de ofender. Tu acha que hoje a galera sabe o que é populismo? Não, eu não acho.
Eu acho que a galera sabe que é populismo. Não, a galera na política, inclusive, porque, por exemplo, muitas candidaturas elas são baseadas nessa linha. Por exemplo, quando a gente pega o candidato de São Paulo, Marçal, que é um candidato, e aí, infelizmente a gente tem que fazer isso antes de falar sobre política. Não estamos falando em relação a questões partidárias. Sim. Estamos querendo pegar o personagem político que faz parte da esfera política, ele está na composição social, né? Sociologia estuda os aspectos sociais. Como tu identifica esse cara? Por exemplo, Marçal, ele tá sem campanha de televisão, né? Assim, a campanha de televisão dele é muito curta. Sim. A campanha de rádio dele é muito curta. Inclusive, a gente tem um erro, né? Que a campanha de rádio ela não é mais privilegiada, só que a rádio ainda é. Para os amantes do Twitter, que nem existe, a rádio ainda é o local onde você mais conversa. Eu fico me lembrando durante a candidatura de Lula, e aí Lula teve um questionamento com um público assim jovem, que foi que ele tinha falado alguma coisa, a galera tinha falado alguma coisa sobre o Twitter, que o Twitter não estava gostando do que ele estava fazendo. Mas o Twitter é 2,3% do que eu entendo pro eleitorado. O meu eleitorado tá na rádio, pô. Já que o eleitorado dele tá em quem tá no Bolsa Família, tá em quem tá em sistemas assistencialistas, nessa situação. Mas aí pronto, quando tu pega Marçal, por exemplo, o fato dele fazer as campanhas associadas ao vínculo de internet, ele tá fazendo campanha pra quem? Eu acho que ele tenta conseguir chamar a atenção, né? Acho que a gente já conversou muito, tanto na aula de Lúcio quanto na de Alfa, quanto na de Pedro. Ele tenta chamar a atenção, fazendo aqueles cortes dele, né? Dando fora, dando fecho, e aí, eu não sei se acho que foi o Lúcio que ele tinha comentado, que tipo assim, e Daniel também tinha falado, que pô, quando você vê que tem um debate, e um debate não é uma imprensa boa e tal, e aí no outro dia, nunca estão falando sobre as propostas boas que teve. Estão sempre falando que alguém levou uma cadeirada, ou que alguém levou um murro, ou sobre algum corte. Tipo assim, falando no sentido populista, né? Ele também tenta atrair as pessoas, porque realmente é o que viraliza, né? Acho que todo mundo... É a política enquanto espetáculo. Não tem discussão de ideia. É bem recente, né? Esse espetáculo, a gente até tem uma publicação no nosso Instagram sobre isso, sobre esse espetáculo dentro da política, né? Porque é bem o que o Gabriel falou. A atenção vai muito mais pra uma coisa eventual ali da cadeirada, de uma situação que, meu Deus, não sei o que, roda o Twitter se tivesse Twitter. Vocês acham que o erro no jornalismo também existe quando o jornalismo vincula mais a cadeirada do que a proposta de alguém, por exemplo? É o que eu não acho que é erro do jornalismo. Sabe por quê? Porque o jornalismo ele está em constante ação para buscar mídia. Ou seja, ele quer que as figuras observem ele. Ou seja, então se ele tem uma cadeirada num debate eleitoral e tem as propostas dos candidatos, qual é a mais atrativa para o público de hoje em dia? Justamente já entra nessa questão de militância falecida, né? Porque o que é que atrai mais o público? Um debate sobre propagandas ou uma cadeirada, entendeu? Então tem uma corresponsabilidade. Justamente. Né? Aí já entra na questão, por exemplo, do populismo político, que eu tava vendo, né? Em Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, em 2018, ele não participou dos debates eleitorais. E aí surgiu uma questão grande. Será que Bolsonaro ele é populista? Porque no primeiro discurso dele ele refere a povo, ele refere a massa. Sendo que em 2018 a 2022 ele não teve uma discussão populista, né? Ele começa a surgir essas questões populistas mais em 2022, que é 2022 isso. Quando tem o debate entre ele e Lula, Luiz Inácio da Silva, né? E aí surgem as questões falar o que o povo quer ouvir, entendeu? Então já entra aí, por exemplo, o Getúlio Vargas. Na época de Getúlio Vargas, ele falava o que o povo queria ouvir. Se o povo estava falando sobre leis trabalhistas, ele iria falar sobre leis trabalhistas. Até, por exemplo, no golpe militar, FHC tem um documento que ele fala que o golpe militar aconteceu por conta do populismo. Porque as pessoas elas se pregavam nesse líder carismático, até o movimento querimista, né? Que as pessoas queriam porque queriam Getúlio Vargas, pelo que ele falava, por ele ser esse líder carismático. E aí gerou uma fragilização do povo em relação a isso, porque ele falava que o povo queria ouvir. Então gerou que, esse candidato é meu, porque ele está falando o que eu quero ouvir. Então ele vai fazer o que eu quero ouvir, sendo que ele não fazia. Tem uma cientista política, Esther Solano. Ela fez uma pesquisa em 2018, 2019, para entender exatamente essa questão, né, do que leva o povo a escolher o candidato. E aí ela chegava nas comunidades e perguntava
E o candidato, né, que era Haddad e Jair Messias Bolsonaro, né? Aí perguntou, e aí? Ele disse, olha, eu não conheço muito esse Jair, não. Ela fazia, mas eu não conheço muito esse Jair, não. Mas eu tô morrendo de medo que meu filho entre na escola e vire gay. Vê. Assim mesmo. Ela disse que as questões eram exatamente assim. Eu morro de medo do meu filho entrar no banheiro e ter um homossexual. Entende? Então, assim, eles começam a levar a ideia de populismo como uma questão assim, aquele outro, ele parece muito próximo disso. Aí nesse livro, não no dela, ela inclusive tem um livro, até que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, né? O ódio como política, 2 pontos, a reinvenção das direitas no Brasil. Eu queria trazer uma pergunta para vocês dois. Traga. Quando a gente pensa aí, que eu acho que não entra nem na questão do populismo em si, né, do tema da gente, mas entra na questão do debate político. Quando vocês enxergam a esquerda e a direita no Brasil, que sempre foram antagônicas, a gente tem uma discussão, por exemplo, hoje que eu acho bem ridícula, quer dizer que hoje a gente vive um sistema bipartidário. Eu acho que a gente sempre viveu um sistema bipartidário de eleições presidenciais, porque sempre as eleições presidenciais da gente colocaram duas, na minha cabeça, né? Se colocaram 2 esferas bem distintas. Eu só não acho que eram tão distantes. Acho que elas se imbricam. Elas é meio louco. Eu não vejo esse antagonismo tão marcado entre esquerda e direita, não. Até porque, por exemplo, a primeira eleição de Lula, para ele se eleger, teve que justamente se juntar com o PL. Não, mas que era o vice. Então, assim, enfim. Mudou. Aí você vai lá para o período democrático de 46, o PCB, ele estava dentro da UDN. Aliás, desculpa, PCB não, PSB. O PSB, ele estava dentro da UDN. O PCB apoiou nas eleições de 58, exatamente. Naquele período lá, que era o período da coexistência pacífica entre a União Soviética e os Estados Unidos, que era pregado. Exatamente. O Luiz Carlos Prestes foi fazer aqui campanha para Cid Sampaio, que era do UDN, um usineiro. E fez campanha também para Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, que teve a mulher dele morta nos campos de concentração. E ele dizia, quando perguntavam a ele dizia, não, eu vou separar o que é pessoal e o que é a obra do autor, né? Os tragédias pessoais não podem interferir. Não pode. Eu tenho que ver o que é melhor para a sociedade. Minhas tragédias pessoais não podem interferir no meio de política. E veja que interessante, que como ele não se candidatou a presidente, né? Porque ele tinha acabado de sair dos 15 anos de poder, né? Em 1946, ele vai se tornar senador por 2 partidos. 2 partidos. Ele é senador, ele passa a ser senador em 46 pelo partido do PTB, que foi a criação dele, né? E pelo PSD em Minas Gerais e outro em São Paulo. Veja a conclusão. E 2 partidos de 2 instâncias. Porque você tinha partidos regionais, né? Na Primeira República até a Terceira República, né? A gente tinha partidos regionais, né? E na quarta, que é a primeira experiência democrática que a gente vai ter de fato, você vai ter partidos, né, de peso nacional, né? Então você, apesar de que tem alguns ainda pequenininhos aí como cristão, né? Mas você vai ter ele passa agora a ser de massa, muitos deles passam a ser não só de quadro, né? Quando diz, você só tem pessoas importantes naquele, né? Como o PSB, que passou muito tempo sendo um partido da elite, que a gente pode dizer da elite esquerda, né? Certo? Enfim. Eu acho que a nossa geração ainda está muito atordoada com esse mundo que, obviamente, está em transição, né? Pedro falou da questão da falência daqueles, vamos chamar assim, órgãos históricos de luta, de reivindicação por direitos. E a gente realmente está vivendo uma sociedade que nós, né? Eu falo até enquanto educador, a gente está tentando compreender vocês, né? A maneira de vocês pensarem, vocês construírem o conhecimento de vocês, porque vocês têm, outro dia mesmo, né? Eu propus para 2 turmas aqui, 8º e 2º ano, né? Uma do médio, outra do fundamental, que assim, a gente divulgasse um evento da maior importância, que é a Confederação do Equador, está completando 200 anos este ano. Eu disse, não, vamos viralizar, não quero que fique só no Auxiliadora, não, vamos viralizar. Aí propus, né, olha, até pedi uma dica para Pedro, né,
Eu não conheço muito não, mas eu sei que o TikTok vocês usam muito, né? Rapaz, quando eles começaram a me falar das dificuldades, eles disseram assim pra mim, Lúcio, ó, vê só, a gente tem 5 segundos. Se em 5 segundos a gente não atrair o vídeo, as pessoas mudam. Aí eu, meu Deus, 5 segundos eu tô começando a articular uma ideia. Até a questão, né? Então a sociedade, assim, de informações muito instantâneas, Porque muito você rápido. entra com a informação de impacto para depois explicar sobre a Agora isso é informação. assustador, porque veja só. E tanto que começou a ser famoso o clickbait, né? Que é você Na falar- minha geração, né, então é muito importante a questão da reflexão e para você refletir, você tem que estudar, você tem que maturar. E agora as coisas são muito rápidas, muito automáticas. E aí por isso que o Marçal é muito. Eu tô assombrado com esse homem, muito assustado com esse homem. Ele é um comunicador impressionante. O que ele fez no Roda Viva, eu assisti como fosse realmente um estudo sociológico. Ele manipulando os jornalistas não sabiam como agir com ele pelo tempo inteiro. Você gerou um corte para mim, você gerou um corte para mim. Minha gente, e ele consegue isso, né? Não, e eu acho isso muito massa, falando até nessa linha, Júlio, que é Lúcio, eu chamei de Júlio, foi legal, né? No processo, que é bem importante. Eu acho que também algumas esferas políticas, e aí eu vou criticar profundamente os cenários políticos que ficaram no passado, que não acompanharam essa evolução da modernidade social para poder fazer com que essa geração também se empolgasse em acompanhar. Porque, por exemplo, eu em 2012, em 2014, eu estava em manifestações sociais por uma questão de idade, estava vivenciando. Eu estava na Universidade Federal, né? Então era quase que você está sendo puxado para tal. Mas se você entra na própria Universidade Federal hoje, tem dificuldade de se ter uma eleição, por exemplo, para um DCE. Você tem uma dificuldade de se ter uma eleição para um centro acadêmico. Por quê? Porque não tem eleição, porque só tem uma pessoa que quer. Exatamente. Entende? Você não tem um conflito mais. E aí, outra questão que a gente pensa é, em que momento, por exemplo, a esquerda ela para pra pensar que ela precisava também se inserir dentro desse mecanismo. Exatamente. Porque, por exemplo, o Bolsonaro quando ganha, ele ganha justamente por esse aspecto, Exatamente. que ele soube entrar para esse espaço, né? A campanha dele soube entrar nesse espaço. Marçal, ele já está mostrando pra gente algo ainda mais acelerado do que o próprio Bolsonaro mostrou. Eles estão E a muito esquerda tá à sempre frente atrás, dessa sempre questão da atrás. comunicação. Ó, e eu Eles vejo usam muito bem a tecnologia, né? Nesse sentido, eu acho que todos os estudiosos concordam, né? Com relação a isso. Esse último livro que do que falamos quando falamos de populismo, né? Os autores ele coloca 3 questões importantes. Ele diz assim, para a gente entender o populismo, ele traça 3 momentos. Aí até coloquei aqui. Envolve um discurso que opõe o povo contra as elites, né? Neste caso, Marçal e tantos outros, né? Usa a tecnologia porque não tem mais, ainda não tem esse tempo de mídia, né? Nos meios televisivos. E ele faz o que com isso? Ele pega esse discurso e transforma num discurso que as pessoas gostam de ouvir, né? Na polêmica. Outro momento é a estética da transgressão, da irreverência. E eles fazem isso. Ou seja, na ideia de populismo, né, porque ela se mistura muito com isso, por isso que hoje está sendo um tema muito estudado, para poder entender que definição, e como não tem definição é vago demais, então você deixa brechas para muitas ideias, né, para muitos conceitos, certo? Então ele diz que quando você usa esse grau de populismo para transgredir, para ser irreverente, você consegue espaço. E eu vou falar só pra poder não, é rapidinho, é só pra não deixar, não gerar nenhum tipo de construção errada sobre o que a gente tá fazendo aqui, porque a gente não tá falando sobre porque a gente tem uma audiência, enfim, a gente tá na escola, a gente pode ter muitas pessoas assistindo aí, e pessoas que enxerguem a gente como se a gente tivesse, infelizmente, na nossa figura de professores de humana, doutrinando, né? Uhum. A construção que a gente tá falando não é sobre uma ação. Inclusive, quando o Lúcio coloca, eu assistia aquele cara não criticando ou reclamando. Eu estava assistindo uma experimentação sociológica numa ideia de olha como a gente enxerga determinados cenários, que é justamente essa experimentateca da política. É como a gente faz com que indivíduos observem esses cenários e escolham o que quiserem. Mas escolha observando. É isso. Observando. E eu quero acrescentar o seguinte, isso vem desde Maquiavel, minha gente. Você lê O Príncipe,
Lembre-se daquela frase, né? Eu gostaria de ser amado e temido, mas entre ser amado e ser temido, eu prefiro ser temido. O medo é muito mais mobilizador. Ele é muito mais potencialmente mobilizador do que o amor, a afeição. E aí, veja, né, tem um historiador muito importante chamado João César Rocha. Ele está estudando profundamente... José Castro Rocha, né? João César Rocha. Ele está estudando profundamente, né, esse movimento dessa extrema-direita, desses comunicadores como o Pablo Marçal. Ele está até lendo o livro, ele disse até vai para o céu, né? Porque está lendo os livros dessas figuras. E aí, o que ele está percebendo? Né? Que realmente eles já encontraram, como vocês citaram, o caminho. Eles sabem como manipular esses novos meios de comunicação e a nossa geração realmente ainda está tateando, está atordoada, não está sabendo bem se comunicar com vocês. Porque você vê, novamente tendo cuidado de dizer que aqui não está se fazendo nenhuma propaganda política. Mas veja, você tem o Guilherme Boulos, teoricamente uma pessoa que seria mais próxima da periferia de São Paulo, e ele não consegue se comunicar. Mano Brown, que todo mundo sabe, né, é um importante rapper, ele está comunicando, vocês não sabem mais se comunicar com a gente, né? Mas ele tinha falado já para Lula, inclusive. Já tinha falado, exatamente. Enfim, então tem esse atordoamento, né? A gente não está sabendo, então, como... E veja, e é por isso que eu defendo, vou aproveitar então para dizer, defendendo cada vez mais história. A história é importante porque, gente, a gente precisa então desse instrumental que a história fornece, crítico, para vocês realmente poderem fazer escolhas a partir de uma reflexão. Olha a palavra reflexão voltando novamente. A partir de uma reflexão, para vocês poderem identificar, né, o que é uma fake news, né? Porque a fake news geralmente, até no vocabulário, é uma coisa assim que se você tiver um instrumental, você percebe que ali tem já a mentira embutida, né? Ela procura realmente, como eu disse, sempre mexer com a questão do medo das pessoas, né? As pessoas têm medo, então, de passar fome, tem medo de que sua família seja desagregada, tem medo, né? Até assim, baseado em valores conservadores, costumes arraigados, de que alguma coisa então desvie daquilo que ela acha que é o mundo deve ser correto, ordeiro, enfim. E aí a gente tem que pensar que esse mundo está em transformação e a história também vai contribuir para você ver essa pluralidade que marca o ser humano, né? A humanidade, né? Existem muitos modos de viver, de pensar, de se comportar, e isso é importante que as pessoas então estejam abertas para compreender isso. Então, por isso, cada vez mais história, viu? Cada vez mais estudo história. Como a gente está trabalhando o tema do populismo, né? A gente precisa também, através disso de que Lúcio colocou, a importância, porque na nossa geração o protagonismo era o livro. Né? Você lia, você debatia, você discutia e tudo mais. Né? Para vocês, pô, é meu irmão que tem onda comigo, que é negócio do novinho. Mas é porque a minha diferença pra vocês é só 10 anos, certo? Assim, na ideia escolar. Na ideia escolar. E aí é muito louco como acelerou demais e, tipo, eu tô perdido. Sim, eu tô perdido. Imagina a galera que tá no cenário político, há uns 30, 40 anos aí. Porque eu já falei com vocês várias vezes, assim, eu me espanto muitas vezes porque eu estou muito distante de vocês e quando eu comecei a trabalhar eu me sentia muito empolgado pelo fato de eu estou muito próximo de vocês. Pelo fato de eu ter, não é próximo de idade, é porque a geração da gente é uma geração século XXI, né? Eu nasci em 95, mas a minha geração é século XXI. Então eu tô num processo de que o que vocês usam eu uso, pô. O que vocês sabem mexer eu sei. Só que a forma como vocês se comunicam é muito acelerada. E, poxa, na década de 50 para a década de 80 não foi tão rápido assim. Não foi. Da década de 80 para os anos 2000 não foi tão rápido assim. Mas de 2010 para 2020 foi muito rápido. Mas eu vou deixar aqui só falar. Só um negócio que no final do podcast está chegando, né, para finalizar, que Lúcio falou sobre, assim, as pessoas estão deixando de lembrar da história. E Lilian Schwartz, ela fala muito bem disso, porque quando ela fala sobre... Mais uma vez, Lilian Schwartz aparecendo por aqui. Ela aparece... É impossível não aparecer. Quando fala de história. Ela fala sobre, hoje em dia, tipo assim, sobre a política, hoje em dia, ela diz que as pessoas estão se desprendendo da história. E a história, ela precisa ser lembrada. Exatamente. Ela precisa ser vivida. Por isso que é tão importante aprender história. Porque você não tem como estudar a política hoje sem você saber o que aconteceu lá atrás, entendeu? Então, essas relações de populismo, hoje em dia, também podem ser vistas lá atrás. E a gente tem que relacionar isso. Ela abre o livro dela, né, Imagens da Negritude, ou desculpa, da Branquitude. Ela abre fazendo uma referência exatamente a isso, né, que a memória
ela não tem limite. Inclusive, ela é um antídoto para o esquecimento. Eu até Né? coloco o livro que a gente estava apresentando agora na aula de aula, de Tia Miriam Ribeiro, que ela fala relacionado à questão do racismo e etc e tal, mas para você lutar contra o racismo, você tem que entender a história. Exatamente. E isso relaciona a tudo, a política, a filosofia, a sociologia, a qualquer coisa que vive na nossa realidade. Pra gente lutar contra ou ter uma opinião sobre, é necessário saber o que aconteceu, E outra como se coisa, formou. isso é uma coisa que, em relação a isso também, Lilian Jordan também fala sobre o anacronismo, né? Que é o negócio de usar a história de um jeito errado. Você saber da história, mas você manipular a história. Isso a gente você atualizar o passado, né? Você usar parâmetros do presente para analisar o passado. Até, por exemplo, essa construção, assim, a gente usa, por exemplo, na Bíblia. A gente não pode analisar o cenário bíblico de lá atrás, hoje em dia, porque são dois cenários diferentes. Foi uma coisa da época. Justamente, então a gente não pode relacionar isso. E esse anacronismo, ele é muito perigoso, porque, por exemplo, se você não souber de história e tem uma pessoa falando sobre história, mas ela está falando de um jeito errado e você não sabe, você vai acreditar naquela pessoa. Exatamente. E eu também... A primeira perda da guerra é a verdade. E assim, Ministro, senador americano na Primeira Guerra Mundial. Que é quando, acho que é Iron Johnson, né, o nome dele, eu acho que é esse, que ele joga essa linha. A primeira perda da guerra é a verdade. E quando a gente vai, por exemplo, quando se lança um míssil, quem é o errado? O que lançou primeiro, o que lançou depois, o que continua lançando, o que iniciou o lançamento? Quem é o errado? Quem é o errado? É a população que está sendo defendida, é a população sendo atacada. Quem é o errado? Quem está lutando por um direito, quem está lutando por outro direito. E só que aí a gente acaba criando narrativas. Por exemplo, a Djamila eu acho muito massa que ela não fala sobre o fim do racismo apenas pelo não gostar do racismo. Ela fala sobre o fim do racismo pelo entendimento do que é. E aí ela vai falar sobre a ideia do anti. Você não é contra o racismo, você tem que ser anti. E para ser anti, significa dizer que você tem que entender o processo para você entender qual é aquela fase ali que sabe. Porque, por exemplo, se a gente fala que a maioria social política é branca, então esse branco ele tem que ser anti dentro do processo, porque ele tem que se entender também como parte desse processo. Só que é doloroso. É doloroso porque você não quer sair do seu espaço de privilégio. O que a gente pode discutir aqui, por exemplo, na questão do patriarcalismo. Pô. Se a gente quiser sair da esfera racial, a gente pode ir para a esfera de gênero e a gente discutir, por exemplo, sobre a ideia do patriarcalismo, que é muito cômodo pra gente homem ser homem, pô. Então como é que a gente, enquanto homem, vai parar para discutir sobre como é ser mulher, se a gente não descansa um momentozinho de como é ser homem? Inclusive, Tia Miriam tem um livro que fala sobre o tem, lugar de fala. É um lugar de fala. Eu tava apresentando trabalho. Como eles dois também trouxeram repertório, eu vou trazer um repertório também. Que sério, tem um antropólogo, Claude Lévi-Strauss, é o nome dele. Ele fala Claude Lévi-Strauss. É isso que eu ia falar. Ele fala que a gente só pode entender as ações coletivas por meio do entendimento histórico, né? Então, realmente... Até porque você entende, então, que tem uma política também do que lembrar e do que esquecer, viu? Isso é muito importante. Tem coisas que realmente existe uma política de preservação, isso aqui, e tem aquilo que vai ser descartado. Não, isso tem que ser esquecido. Vamos apagar Canudos, vamos apagar Palmares, vamos apagar, então, essa mobilização do povo, vamos apagar as mulheres também, né, da história. Não, a própria Lília diz, né? A gente tem que trazer a história e lembrar quem foram esses personagens, né? Eu não quero tirar, por ela cita inclusive Borba Gato, eu não quero tirar a estátua de Borba Gato, mas eu quero botar a de zumbi, eu quero botar a de outras tantos outros personagens que precisam ser visibilizados, né? Eu acho que a gente já estourou o tempo. Porque pra vocês que estão assistindo aí, hoje ainda tem prova. A gente inclusive tá agora no horário de aplicação de prova. Mas a gente agora fez, na moral, e aí eu vou externar dentro do podcast, que é pra ficar gravado. Que coisa legal. Eu tava rindo porque é muito feliz, é muito maravilhoso, enquanto profissionais da área de educação, ver vocês comunicando ativamente sobre tudo bem que a profissão é uma derrota, a gente fala muito. Mas quando vocês pegavam uma palavra, vocês pegam uma palavra com construção. Exatamente. E isso é muito gostoso. Ou então ver que tem as pessoinhas ali que estão do lado de fora, né? Que é o ser humano que tá por trás da câmera, que tá por trás do áudio. Que tava ali, tipo,
concordando muito. E não é concordando a ideia de eu concordo com você, é uma questão de concordo, e se eu pudesse falar, eu também falaria, porque eu tenho uma construção para ser colocada. Então, isso é educação. Só um negócio aqui, só pra... Falei. Ele falou isso de construção, mas tipo assim, esses três que estão aqui também são um papel na nossa vida de construção social, né? Deixa eu falar aqui. A gente, por exemplo, eu posso falar por mim, eu entrei no ensino médio como uma pessoa leiga de relação de política, em relação de tudo. E foi por meio de, tipo, desses três, que são mais nessa área, que eu consegui descobrir, entendeu? Eu consegui entender. E, tipo assim, eu consegui buscar. Porque quando se joga algo na sala e eles falam e a pessoa fica, poxa, que assunto legal, eu quero aprender. E a pessoa vai lá na sua casa e busca ou até em outro lugar. É muito importante, entendeu? Então, queria agradecer vocês três, né? Por estarem aqui também, né? Também eu agradeço. Eu até posso adicionar um pouco da minha fala, porque eu sou uma pessoa de exatas e eu nunca gostei muito de humanos, sempre tive um pouco de dificuldade em humanos, mas assim, foram entre vários professores, esses três professores que estão aqui me fizeram realmente me interessar. E eu acho muito massa que todo mundo, a gente sempre tem uma discussão. Na aula dos três, é uma aula que a gente consegue discutir sobre as coisas e que a gente realmente consegue ter uma conversa com a turma inteira sobre assuntos que são super importantes e que a gente consegue, tipo, não ser só um professor falando e aluno escutando. E entender que a gente também é parte do processo. Eu acho que a gente consegue entender isso. E para poder me despedir também, né, acho que eles já usaram todas as palavras. Né? E assim, eu vou concordar com o Daniel que realmente esses debates que a gente tem em sala, além, tipo, não é só aquela. Existem métodos, né, de dar aula, mas tipo assim, muitas vezes a gente entra na sala, vocês falam alguma coisa que a gente não leva como caramba, vai chegar em casa, vou ter que estudar isso. Tipo, fica rodando na nossa cabeça e cria na gente mesmo a vontade de querer conhecer e estudar sobre aquele assunto. Facilita o processo de educação, a gente aprende mais e ainda melhora a nossa relação com o professor. Aí tu escuta esses três falando, aí eu fico, pô, eu quero ser que nem os três. Eu quero ter o conhecimento que esses três juntos, que é uma cabeça que é inacreditável. Mas tem. E eu acho que assim, o que a gente tá falando aqui representa muito da turma, que ele estava ali lá dentro. Eu quero falar. Eu acho que todo mundo da turma tem essa sabe, liberdade pra falar isso com vocês, que vocês são assim. E só pra finalizar, né, queria que vocês dois dessem uma palavrinha, uma finalização sobre o... Não, eu tô aqui sempre. Deixa eu fechar só essa questão, né, pra gente, já que o tema foi o populismo, né, eu acho importante pra vocês, jovens, né, que a gente não vai desvincular o populismo do nosso sistema, de forma alguma, mas que ele seja visto com uma análise mais apuradinha. Por exemplo, a prática populista ela tem a força, ela é capaz de transformar instituições, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem que instituições, quando um Flávio Dino vai para o Supremo Tribunal Federal, ele modifica ou não? Ele muda a estrutura daquela instituição? Sim, por conta de toda a sua bagagem. Que bagagem, né? Que bagagem histórica ele teve, que bagagem política ele está levando, que bagagem jurídica ele está levando. Então, ele soma de forma positiva. Então, vocês entendam, procurem analisar e ver as políticas populistas que possam levar um crescimento, principalmente para as minorias majoritárias. Né? Vocês entendem que é a minoria majoritária. Olha, eu vou encerrar assim, lembrando da provocação de Pedro, que foi uma provocação, a questão dessa juventude, né? Claro que eu não acredito nisso, e ele também não acredita, e vou reiterar o que eu disse, né? Que eu tive um exemplo concreto, turma do terceiro ano, aquele trabalho maravilhoso que nós fizemos sobre a ditadura militar, um trabalho emocionante, e um trabalho que mostra o protagonismo de vocês. Ali, o que eu fiz? Eu fiz somente, realmente, passar para vocês, né? Ó, agora é com vocês. E vocês fizeram uma coisa extraordinária. E isso mostra, então, que a juventude, vocês jovens, então, tem sim muito o que fazer por esse país. Nossa geração, né, a minha de Alba, assim, a gente fracassou. A gente não conseguiu transformar esse país num país mais humano, um país mais inclusivo, um país menos racista. Não, esses problemas continuam aí pendentes e a gente tem muita esperança que vocês possam, então, enquanto cidadãos e cidadãs, realmente promover essa
mudança, essa transformação, porque esse país potencial tem enorme, né? O que não falta, principalmente seu povo. Esse povo não pode ser desvalorizado nunca. Esse povo realmente é um povo assim criativo, um povo que, enfim, falta realmente assim o instrumental, como eu falei. Vamos tentar ajudar a construir esse instrumental. Agora, isso só se constrói coletivamente. A gente tem que ir na contramão desse individualismo imperante. Exatamente. E eu acho que Pedro quer falar alguma coisa? Não me imagine, tem prova pra ficar. Tchau, tchau. Então foi maravilhoso. Isabel deve estar já, né? Cadê? Ok, os agradecimentos a todas as pessoas que estão aqui. Muito Vai no obrigado. textinho hoje, vai no textinho. Foi ótimo. Valeu, tchau, tchau.